Qual é, pessoal? O último vídeo que eu fiz foi falando do meu ano aqui na América e tal, só que eu não peguei um voo para vir diretamente aqui para Boston, não. Eu peguei um voo em escala, e a primeira escala que eu fiz foi na Flórida. E na Flórida, eu decidi por fazer na Flórida, né? Tem muita gente que faz em Nova York também e tal, mas eu preferi fazer na Flórida. E na Flórida foi a minha temida imigração. E pra mim foi sinistro, gente. Pra mim foi tipo assim, eu vou contar a minha experiência, como é que foi comigo, tá? Eu passei naquela parte de dar o passaporte e tal, que é a imigração básica. Ah, quanto tempo você vai ficar aqui? E não sei o que, piriri, pororó. Aí eu fui, mostrei, né? Não, vou ficar aqui. Eu tinha comprado a minha passagem pra ficar aqui 60 dias. Aí beleza. Eu fui, comprei a passagem e tudo mais. E passei, né? Passei pela essa parte da imigração aí. Eu achei que, pô, beleza, né? Entrei já nos Estados Unidos, já como? Já me sentindo americano já. Aí aí veio a pica. Por quê? Porque o aeroporto ele tem essa parte dos guichês e tal, e depois ele tem tipo um corredor polonês, né, de agentes da imigração. Fica um bando de agentes de um lado e um bando de agentes do outro. Aí nesse coisa aí, eles ficam conversando e ficam olhando pra cara dos passageiros. Do nada, o cara chegou, olhou pra minha cara, essa minha bela cara, virou pra mim e falou: ó, pera aí, rapidinho, você vai pra onde? Caralho, viado. Aí eu falei, não, eu tô fazendo escala aqui e depois eu vou ir pra Boston. Aí ele, pra Boston. Aí eu, pô. Aí eu falei na cara dele, falei, pô, vou ir pra Boston mesmo. Aí ele falou assim, tem muitos brasileiros em Boston, você conhece alguém lá? Aí eu falei assim, não, em Boston não, eu conheci em Everett, mas ele não perguntou nada sobre Everett. Aí eu falei, não, conheço não. Aí ele, pô, o que você vai fazer lá? Aí eu falei, pô, eu vou ir pra lá e depois de lá eu vou comprar uma passagem pra Nova York, que eu quero conhecer aqui, Miami, depois Boston e depois Nova York. Aí ele falou, o que você vai ver em Boston? O que você vai conhecer em Boston? Aí eu falei, primeiramente os parques de Boston, que são muito bonitos, isso é fato. Segundo, Harvard. Só que tipo assim, ele falava espanhol e eu falava português com ele. Então quando eu falei que eu ia conhecer Harvard, ele entendeu que eu ia estudar em Harvard. Aí ele falou, mas você vai estudar em Harvard? Ou então ele quis me dar aquele migué, entendeu? Aí eu falei, não, eu vou conhecer Harvard, que o meu maior sonho é conhecer Harvard. E era mesmo. E é maneirão. Aí ele foi e falou assim, você trabalha com o que no Brasil? Aí eu falei assim, tava trabalhando na época com Uber, né? Aí ele falou assim, você maneja Uber? Aí eu falei, não, eu trabalho dentro da Uber. Aí ele, o que você faz lá? Aí eu falei, eu faço marketing pra eles, divulgo eles, tal, trabalho no setor de marketing deles. Aí ele falou, tá bom. Posso abrir tua mala? Eu falei, vai lá. Aí ele abriu minha mala, passou a faca lá, abriu, revirou tudo. Fez uma bagunça danada, ele falou, quanto você tá levando? Aí eu falei quanto que eu tava levando. Aí ele falou, tá onde o dinheiro? Aí eu falei, tá aqui. Aí tá aqui dentro da minha mochila, você quer ver? Aí ele falou, não tem necessidade. Aí ele foi, continuou fuxicando e ficou com aquela cara assim de, sei não, esse brasileiro aí. Aí ele foi, perguntou mais o que pra mim? Perguntou quanto tempo que eu ia ficar. Aí ele, quanto tempo você vai ficar? Aí eu falei, 2 meses, 60 dias. Aí ele olhou assim, 60 dias? Eu falei, Aí ele falou, 60 dias não é muito tempo pra férias, não? Aí eu falei, não, eu acho que eu mereço mais. Eu só não falei rindo, mas eu falei sério com ele, eu não, 60 dias pra mim eu acho que é pouco, eu acho que eu mereço mais. Aí ele falou assim, você trabalha tanto assim? Você ganha bem assim? Eu falei, ganho. Ele, então tá certo. Aí ele foi, continuou fuxicando. Aí, você não conhece ninguém em Boston, não? Eu falei, em Boston, não. Eu falei, não. Aí ele falou, você já tem um lugar pra... Onde é que você vai ficar? Aí eu falei pra ele, você tem uma... Como é que é mesmo?
um bilhete aí do hotel que você vai ficar? Aí eu falei, não. Aí ele falou, pô, como não? Você não tem um bilhete, não tem nada, não? Eu falei, não sei se eu vou passar na imigração, pô. Como é que eu vou comprar um bagulho se eu não sei se eu vou passar? Aí ele parou assim, raciocinou e falou, Aí ele foi e falou assim, mas onde é que você vai ficar? Aí ele falou assim, pô, mas pra 60 dias, esse dinheiro que você tem aqui não dá pra ficar só em hotel. Aí eu falei, eu não vou ficar em hotel, eu sei que o hotel é caro, eu não vou ficar em hotel só com essa grana que eu tenho aí. Aí ele, onde é que você vai ficar? Aí eu falei, na Airbnb, que é mais barato. Aí ele, no Airbnb? Eu falei, é. Aí ele falou assim, pô, mas você já coisou já viu onde é que é? Aí eu falei, não, pô, se eu passar eu vou ver isso no saguão, quando eu passar. Aí ele, no saguão, né? Eu falei, é. Aí ele ficou assim, isso ele tinha me chamado pro canto, ele tava naquela paradinha assim, ele me chamou pro canto, não fui pra salinha, mas ele me chamou pro canto pra poder conversar e desenrolar comigo. Aí que ele abriu a mala, fez esse show todo. Aí ele foi, olhou assim e falou, beleza, vai lá, bem-vindo. Aí obrigado. Aí ele foi, meteu o pé, aí ele pode fechar sua mala e seguir seu caminho. Eu falei, tá bom, e fui embora. Isso eu falando em português com ele e ele me respondendo em espanhol, tá? Que na época eu não sabia falar porra nenhuma de inglês. E foi isso aí, acho que essa foi a minha experiência na imigração. Foi bem tenso, não foi tranquilo não, foi bem tenso. O cara me perguntou várias coisas, se eu não tivesse, tipo assim, jogo de palavra, de chegar e falar isso, não sei se eu ia conseguir passar não, hein? Mas é isso aí, galera. Esse é meu relato de como é que foi minha imigração exatamente há um ano atrás. Valeu!